Vida Longa CBN. De volta nessa edição do Vida Longa CBN, o alerta vai para o seguinte assunto. No último dia 3 de março, foi recordado o Dia Mundial da Audição, data que tem como objetivo de gerar conscientização sobre a perda auditiva, a promoção do cuidado com os ouvidos e também a audição, apelar pela ação, para solucionar a condição e os problemas a ela relacionados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, na região das Américas, em torno de 217 milhões de pessoas vivem com perda auditiva, ou seja, o que representa 21,52% da população. Espera-se que até o ano de 2050 esse número possa subir para 322 milhões. Especialistas lembram que, diferentemente de outras células, como as da pele, as células do ouvido não se regeneram. E quanto maior o volume e mais próximo do ouvido estiver a fonte sonora, menor o tempo de exposição necessário para causar danos. Quem fala sobre esse assunto agora, ao vivo com a gente, é o médico otorrinolaringologista, Dr. Bruno Calimã, que já está na linha. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, explica pra gente, começando esse bate-papo, o que causa então a perda auditiva? Quais são os fatores aí que envolvem o risco? Então, a perda auditiva ela é uma perda extremamente comum na população, como você falou, e existe várias causas da perda auditiva. Entre elas, os principais são o envelhecimento, que é o caso mais frequente, que a gente chama de presbiacusia, que ocorre geralmente em pacientes acima de 60 anos e afeta principalmente os sons agudos, a dificuldade para ouvir uma voz mais feminina, uma voz de criança, nesses pacientes de mais idade. A exposição a ruídos altos também, músicas altas, shows, máquinas industriais, explosões, essas coisas também podem induzir a perda auditiva, a exposição a ruídos, E hoje está muito comum o uso de fone de ouvido. Infecções no ouvido, nas orelhas, média, orelha externa, acúmulo de cera, que é bastante comum em consultório, pode provocar essas perdas, e algumas complicações mais sistêmicas de orelha média. E medicamentos ototóxicos, como alguns antibióticos, alguns quimioterápicos, e, por fim, os traumas. Então, é uma gama de fatores que podem provocar perda auditiva. Agora, doutor, qual é aquele momento que o paciente deve ficar em alerta ali para procurar ajuda, Como é que é feito esse diagnóstico? Então, alguns problemas que a perda auditiva provoca no ser humano, nós podemos começar com os problemas cognitivos, que é a dificuldade de concentração, perda de memória, risco de doença de Alzheimer, tudo isso pode provocar, a perda auditiva pode provocar. Dificuldade para comunicação é aquele paciente que ouve e não entende, dificuldade para acompanhar reuniões, dificuldades escolares, paciente que não está indo bem na escola, principalmente as crianças, dificuldade de falar no telefone, ter que aumentar a televisão, o rádio para ter uma boa percepção do som. Paciente que tem alguns problemas emocionais, depressão, ansiedade, esse paciente também ele começa a ter um isolamento social por causa desse déficit auditivo, Então, é muito importante, até a perda de equilíbrio também a perda auditiva pode provocar. Então, é importante, nessas variações de comportamento, é muito importante procurar ajuda médica.
E muitas pessoas demoram, né, justamente a procurar ajuda, né? Por que isso acontece, doutor? A gente até pode fazer um alerta aqui, né? Quando que é esse momento ideal de buscar ajuda e também se existe uma forma de prevenir essa perda auditiva no dia a dia, como o senhor mesmo disse, muita gente aí usando fone de ouvido, fone com volume alto, né? Fica ali talvez no caminho para o trabalho, escuta em casa também, no carro, som alto. Isso pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso, e a única forma, porque as perdas auditivas, principalmente as perdas neurológicas, que são as mais comuns, elas são irreversíveis, como você bem falou no começo. Então, elas não têm chance de regenerar essas células que foram perdidas. Então, assim, o mais importante é a prevenção. A prevenção é essencial. Em crianças, né, nos recém-nascidos, há o teste da orelhinha, que é feito geralmente dentro do hospital mesmo, que a criança nasce. Esses testes têm que ser repetidos, né, com decorrer, se a criança apresentar atraso de fala, infecções no ouvido recorrente, dificuldade de aprendizagem na escola. Em adultos, por volta de 40 anos, é recomendado fazer um exame chamado audiometria. Esse exame é fundamental e repetir ele, se não houver sintomas, a cada 3 a 5 anos. E a partir dos 60 anos é necessário fazer a audiometria anualmente. A detecção da perda precoce nos leva a fazer um tratamento precoce dessa regeneração aí, né, dessas perdas. Então é importante também qualquer sinal maior, né, zumbido, dificuldade para entender conversa, sensação do ouvido tapado, tudo isso é importante fazer essa prevenção com a audiometria o quanto antes. E esse acompanhamento, né, ele pode ser feito também, não é só por pessoas idosas, né? Jovens também podem ser acometidos aí pela perda. Exatamente. Hoje, né, é muito importante essa questão do fone de ouvido. Está muito debatido, principalmente depois do Covid. Teve um aumento muito do trabalho remoto, muitas pessoas usando fone. Então, esse fone pode provocar perda auditiva, principalmente em jovens. E estima-se que a perda auditiva vai vir cada vez mais precocemente nesse grupo de faixa etária. O uso de fone com um volume muito alto, principalmente acima de 85 decibéis, né, o uso em horas prolongadas, o uso diário do fone sem pausas, frequentar ambientes com muito ruído pode provocar muitos danos à saúde auditiva. E os jovens são um fator de risco também, né? A Organização Mundial de Saúde, ela vê que 1 bilhão de jovens no mundo pode estar com risco de perda auditiva, devido a esses fones de ouvido, as músicas altas, né? Ambiente barulhento e por diante. Doutor Vinícius aqui, eu queria tirar uma dúvida a respeito dos fones de ouvido. Qualquer tipo de fone de ouvido a gente pode usar. Em relação ao volume, às vezes a gente acaba nem percebendo, né, a altura, assim. Como que a gente consegue monitorar para ter uma altura equilibrada e que ao mesmo tempo aí não prejudique, né, os ouvidos? Então, de uma forma bem simples, nós podemos falar que o fone de ouvido quase sempre ele é prejudicial, mas tem uma regra básica que a gente coloca, que é usar 60 minutos, pelo menos 60 minutos, e fazer uma pausa entre 60 minutos. Né? Não usar mais 60 minutos, 70, 80 minutos, assim, porque isso pode provocar até agravos. E usar sempre a regra dos 60 minutos e 60% do volume do aparelho, não mais que isso. Não tem como a gente medir 85 decibéis, então, mais ou menos 60% do volume. E também usar preferencialmente os fones de concha, não aqueles plugs que entram dentro do ouvido, mas os de concha, ele protege um pouco mais o ouvido. E o ideal é que você usando o fone e uma pessoa estiver falando com você, você possa entender o que a pessoa está falando. Porque às vezes a pessoa está falando, você tem que abaixar o volume para entender. Mas se você estiver entendendo que essa pessoa que não está usando o fone falar com você, então você está usando o fone de uma maneira ideal. Doutor, nós temos participação chegando. Renato, ele diz pra gente aqui, ó, tem 33 anos e sinto muito zumbido no ouvido. E ele disse que também é adepto ao uso do fone de ouvido. Diz que usa até mesmo dentro de casa. E ele perguntou, pode ser algum sinal de alerta já esse zumbido?
Com toda certeza. O zumbido é um sinal de alerta, porque é uma manifestação que o corpo, que pode ser um sinal precoce de perda auditiva. Então, o uso prolongado do fone, ele pode provocar um zumbido e, muitas vezes, esse zumbido é irreversível. Então, é importante fazer o acompanhamento médico, com audiometria, exame de propedêutica ideal para cada caso. Doutor, agora ainda falando sobre tratamento, é sempre reversível, tem tratamento, ainda é possível aí quem está nessa situação e com esses sintomas, né, que já buscou ajuda, já foi diagnosticado aí com essa perda auditiva, caminhando para isso, nem tudo está perdido? Não, nem tudo está perdido. Hoje as perdas auditivas, né, a audiologia, ela avançou muito, de maneira substancial. Então, assim, na verdade, cada caso de perda auditiva é um caso diferente, né? Existem as formas mais comuns, que são as perdas neurológicas. Essas perdas, geralmente, elas não têm, são irreversíveis. Então, o mais correto é o uso do aparelho auditivo quando o paciente tem necessidade. Então, são casos individualizados. Algumas perdas auditivas congênitas, né, geralmente crianças que nascem sem ouvir, existem vários artifícios que nós podemos fazer, né, cirurgias, próteses ancoradas ao osso, que podem regenerar essa audição de uma forma espetacular. Tá certo, doutor Bruno Calimã, médico otorrinolaringologista, no nosso Vida Longa CBN deste sábado. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui nessa manhã. Eu agradeço também a todos os ouvintes e vocês.